Bom, e o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, defende o afastamento dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do STF para garantir a isenção em investigações. Viana alega que mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro a Moraes foram enviadas a um número funcional do STF e que Moraes deveria ser afastado, como ocorreria em qualquer país sério. Ele também sugere que Moraes e Toffoli deveriam ter sido investigados pela PGR. Moraes, por sua vez, nega ter recebido as mensagens. A situação levanta questões sobre a conduta dos ministros e a necessidade de transparência nas investigações. O presidente da CPMI também afirmou nesta terça-feira que a Polícia Legislativa do Senado vai investigar a possível entrada de uma pessoa com câmera na sala-cofre onde estavam os arquivos das quebras e sigilos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão ocorre depois de o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, proibir o acesso ao material que está armazenado na sala-cofre da comissão por considerar a necessidade de preservação do sigilo em relação ao conteúdo relacionado a Vorcaro. Vamos ouvi-lo. Essa informação será devidamente investigada pela Polícia do Legislativo. O que nós sabemos é que, infelizmente, existiram tentativas e vazamentos de algumas informações que deveriam permanecer apenas no âmbito da investigação e informações particulares ligadas à quebra de sigilo do Sr. Daniel Vorcaro que poderiam inviabilizar as provas. E o mais importante nesse momento é nós preservarmos todo esse material para que o inquérito corra, a investigação seja feita e, na possibilidade de uma condenação, nenhuma prova seja anulada pela defesa do Sr. Vorcaro. As informações de foro íntimo do Sr. Vorcaro, com quem quer que seja, não interessam a investigação. Isso somente prejudica o nosso trabalho. O que interessa a nós é o relacionamento dele com entes da República, com o sistema financeiro e o esclarecimento de onde foi parar o dinheiro roubado dos brasileiros. Primeiro, nós temos que seguir as regras e, ao mesmo tempo, fazemos um questionamento ao gabinete do ministro de quando esse material será devolvido assim que as informações privadas forem retiradas desse escopo. O material tem que voltar para que a gente faça uma comparação do tamanho do material que nós recebemos. Eu vou com muita calma analisar tudo isso, recorrer, pretendo conversar novamente com o ministro André Mendonça, numa conversa institucional, republicana, sobre esse assunto, o mais brevemente possível, para que a gente tenha o material. Mas eu entendo que tanto o ministro quanto a Polícia Federal, o núcleo que está investigando, que é um núcleo separado, inclusive, da Polícia Federal, temos a mesma responsabilidade, que é investigar e dar respostas ao país. Nós temos caminhado em conjunto, de uma forma recíproca de responsabilidade constitucional, e eu entendo que tudo aquilo que for tomado como decisão virá para que a gente possa dar ao país uma resposta e condenar quem tem culpa em toda essa história. Pois é, Guta Pini dividindo a tela comigo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Guta, a PF ontem esvaziou de vez essa sala-cofre no Senado com os dados de Daniel Vorcaro, dessa quebra de sigilo de Daniel Vorcaro. Pergunto a você, isso esvazia também a comissão, o andamento da comissão? Olha, Dani, é uma pena que dentro do Senado Federal a gente tem esse tipo de violação de uma sala-cofre para vazar esses dados e minar de alguma forma a investigação. Agora, a grande questão é qual que é a consequência disso tudo? Uma morosidade nas investigações, porque veja, qual que é o objetivo da retirada desse material? É separar, então, aquilo que é a vida privada de Daniel Vorcaro daquilo que tem a ver com o objeto da CPMI em relação ao Banco Master, que se limita à questão do consignado. Agora, é muito difícil você fazer essa separação. Imagina o tempo que a Polícia Federal vai precisar para filtrar todos esses dados para evitar que esse comportamento infantil de você pegar esse tipo de informação e vazar dentro do Senado Federal. Veja só o comprometimento das investigações que isso gera. Agora, além da demora, da morosidade para fazer essa separação, tem um outro ponto. Como é que vai conseguir, de fato, fazer essa separação e se tiver uma mensagem entre Daniel Vorcaro e a noiva e que trata desses personagens?
que a gente está falando muito em relação ao Banco Master, mas também pode ter esse envolvimento em relação ao INSS, essas personalidades políticas. E se tem essa conversa com a Marta Greff, e por conta do que a gente estava falando mais cedo, desse nível de patrimônio dela, também por conta dessas transferências que ele fez, e comprando barco, e comprando casa em Miami, e enfim, será que essas mensagens íntimas também não podem chegar na investigação, chegar nessas pessoas, nesses personagens, nessas transações fraudulentas? Então é muito complicado. Teria sido mais efetivo se esses dados, todos esses equipamentos pudessem continuar com a CPMI para que eles mesmos fizessem essa filtragem, e ali no bojo da investigação você consegue fazer a separação. Mas então agora a gente tem morosidade e também um risco de perder o fio, né, dessa meada, por conta dessa separação. Mas o fato é que o prejuízo maior seria se essas investigações de alguma forma fossem comprometidas, fossem anuladas por conta de vazamentos e por conta de violações indevidas. Então eu entendo que o ministro André Mendonça está enxergando quais são as alternativas. Bom, aqui a gente perde menos, então vamos esvaziar essa sala, vamos com calma, ainda que traga alguma morosidade, mas lá na frente tentando preservar as investigações.